Olá, líderes! Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema essencial, que é garantir que o seu clube esteja conforme a lei, esteja funcionando com segurança. Eu sou Natiele Montoso e nesse vídeo nós vamos tratar de temas desde autorizações até prevenções de risco. Fique atento porque essas informações são essenciais para você, líder. O primeiro passo para um clube bem estruturado é ter um regimento interno. Neste documento irão conter as regras de funcionamento do clube e os direitos e os deveres dos membros e dos líderes. Esse regimento interno deve ser passado na comissão da igreja. Também na comissão da igreja devem ser passados todos os eventos que o clube for participar. Os líderes da igreja também, precisam ter esse conhecimento e também essa anuência da participação do clube. Quando o clube for participar de algum evento em que for necessário a contratação de serviços, é muito importante que haja um contrato assinado, um documento para todas as contratações de serviço, seja para locação de veículos, seja para um aluguel de espaço de evento. É importante que todos esses serviços sejam documentados para que o clube tenha uma segurança jurídica e não sofra prejuízos. Como o clube está lidando com menores de idade, é importante estar atento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. No seu artigo 83, ele fala sobre a necessidade de autorização judicial em caso de viagens em que o menor está desacompanhado dos pais ou responsáveis. Mas existem exceções, no parágrafo 1º, fala sobre exceções, a exemplo, quando o menor ele vai fazer uma viagem desacompanhado para alguma comarca contígua, ou seja, aqui no nosso estado, cada município é uma comarca, então não é necessária essa autorização judicial quando aquele menor vai viajar desacompanhado, mas ele vai fazer a viagem para um município adjacente, desde que seja dentro do mesmo estado. Além da autorização de viagem, é muito importante também ter a autorização para hospedagem, a autorização para internação médica, autorização para passeios e, caso necessário, em viagens, um deslocamento de urgência, é importante também já ter uma autorização para isso, porque dá respaldo jurídico para o clube. E além dessas autorizações, é essencial que o clube tenha os documentos, o documento pessoal daquela criança ou daquele adolescente, e também tenha a ficha médica com as medicações que aquela criança ou adolescente toma, também com as suas alergias, enfim, toda a sua ficha médica, e é muito importante que ela esteja atualizada. Nas viagens com o clube, é muito importante que também sejam seguidos as regras de trânsito, em que aquele veículo que foi contratado precisa estar todo legalizado, o motorista também precisa estar com a sua carteira na categoria adequada para o transporte em que ele vai dirigir. A liderança precisa estar também muito atenta com relação à prevenção dos riscos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele deixa muito claro que a criança e o adolescente precisa ser protegido contra perigos. Então, vocês precisam estar atentos para não colocarem essas crianças e adolescentes em situação de perigo, nem dar-lhes objetos que possam causar a eles danos. Outro tema de grande seriedade é o abuso contra menores. O artigo 217-A do Código Penal deixa claro que qualquer ato de cunho sexual praticado com menores de 14 anos é crime. Mesmo que diga que esse menor, ele anuiu, ele disse sim, mas para a justiça, um menor de 14 anos, ele não tem a maturidade suficiente para tomar decisões dessa natureza. Então é muito importante que a liderança esteja atenta, principalmente de líderes em relação aí com o menor. Evitar contatos físicos desnecessários,
não ficar sozinho com um desbravador. Não importa se for do mesmo sexo ou não, é importante tomar sempre esse cuidado e estar atento ali dentro do clube, né, para abusos que possam acontecer. Cuidado com situações vexatórias. O ECA, no artigo 232, ele fala que é crime expor aquela criança ou adolescente, né, à situação vexatória, constrangedora. Então, líder, cuidado com as palavras inadequadas, com brincadeiras ofensivas ou qualquer situação que exponha aquele menor a uma situação de humilhação ou expõe ele a alguma situação negativa. Muito cuidado com as suas atitudes, né, com relação a essa criança e adolescente, sempre utilizando palavras e atitudes muito respeitosas. Líder, a responsabilidade que você tem é enorme, mas com informações e boas práticas você vai garantir o ambiente seguro e saudável para os seus desbravadores.